Saudações, meus caros futuros professores. Bom, nós hoje vamos fazer uma consolidação sobre métodos participativos, interativos ou cooperativos. Lembrar que na interação passada nós fizemos descrição, caracterização dos métodos de trabalho aos pares, trabalho em grupo e círculo duplo. Então, nesse contexto, surgiram algumas dúvidas estas que achamos muito interessantes, muito pertinentes, e é por isso que estamos a fazer este scrim para poder partilhar com todos as dúvidas que surgiram e como é que achamos que podemos ultrapassá-las. Vamos? Então, vamos para a primeira questão. A primeira questão é do Elias Augusto Araújo. Ele diz: saudação. Eis que a aula foi bem elucidada. Obrigada, Elias. Portanto, tive algumas dúvidas no desenrolar da aula. Eis aqui as questões. Para o trabalho aos pares, será que podemos aplicá-las em que tipo de aulas? Então, o Elias quer saber em que tipo de aula nós podemos aplicar o trabalho aos pares. E depois tem em que consiste a técnica de Felipe 6.6. E obrigada pela atenção. Então temos Zacarias Ernesto Corrente. Ele começa por dizer mais uma vez, boa tarde. Em primeiro lugar, quero sublinhar que a aula foi satisfatória. Muito obrigada, Zacarias. Tenho dúvidas no que concerne às maneiras de agrupar alunos, em particular no agrupamento quanto ao interesse ou amizade e quanto ao gênero. Pois então, é aceitável esta forma com frequência? Uma vez que, na minha opinião, apresentam mais desvantagens que vantagens. Obrigado. Ele assina Zacarias Ernesto Corrente. Então, o Zacarias que está preocupado, né? Está preocupado com aquelas técnicas que nós apresentamos, técnicas de trabalho em grupo, particularmente grupos por interesse ou amizade e grupos por gênero. Então, ele está preocupado. Será que isso funciona? Será que não vamos cair em desvantagens? Ok, Zacarias, muito obrigada pela questão. Fique aí atento que vamos todos responder. Então, de seguida, temos o scrim do José Juni. Mais uma vez, saudações. Em primeiro lugar, parabenizar a formadora pela aula. Muito obrigada, José. Dizer que a aula foi muito boa e divertida. Obrigada. Deu para entender. Mas a minha dúvida é: em que condições podemos aplicar esses métodos? Então, o José está querendo saber em que condições nós podemos aplicar os métodos participativos, interativos ou cooperativos, né? E vamos para o próximo screenshot do Tanisson Domingos Viola. Pois a aula foi dada com sucesso, deu para perceber. Obrigada, Tanisson. Durante a aula, pude eu notar ou ficar com algumas dúvidas. Será que é admissível formar um grupo só? Somente dos alunos inteligentes, competentes? E somente em gênero, como feminino ou masculino? Então, o Tanson também tem uma preocupação idêntica com o do outro colega, né? Em relação às técnicas de trabalho em grupo. Principalmente em relação ao grupo de gênero e grupo por competências. Muito obrigada, Tanson. Vamos debater a questão, tá? Então, passamos para a próxima questão, é do Shepe Gunga Baut. Boa tarde, tenho uma questão. Numa turma, se existir um aluno com NEE, como que o professor fará para este aluno? Então, para quem não sabe, NEE significa Necessidades Educativas Especiais. Nós ainda não chegamos nesse capítulo, mas vejo que vocês estão a ler muito, né? E estão já
avançar, já falam de necessidade educativa especial, mesmo que a gente ainda não tenha chegado nesse capítulo, isso é muito positivo. Então, o CHEP está preocupado em como enquadrar o aluno com necessidades educativas especiais nestas metodologias do ensino participativo. Muito obrigado, CHEP. Vamos então para o Zeca, Ernesto. Dentre todos esses passos mencionados, qual é o passo mais importante de todos? Bom, Zeca, eu estou a entender que queres referir dos métodos, né? Dentre esses 3 métodos que nós apresentamos, qual deles é mais importante? O trabalho aos pares, em grupo ou o círculo duplo? Qual desses 3 é mais importante? Estou a perceber assim. Ok, muito obrigada, Zeca Ernesto Zeca. De seguida temos Maria Dankeni. Boa tarde, senhora formadora. Tenho uma dúvida, mas em relação ao tema motivação. Muito bem. No decorrer da aula, oferecer doces aos alunos que responderem corretamente as perguntas é motivar? A dúvida da Maria é bem engraçada, né? Quer dizer, quando o professor lança uma pergunta, o aluno responde corretamente, então ganha doce. Ela quer saber se isto é motivar ou não. Ok, Maria. Vamos debater a sua questão, não é? Obrigada. Então, vamos. Temos, então, Chico Jacinto Vasco. Ele diz, boa tarde, formadora. A minha dúvida é que, no método do círculo duplo, pode calhar 2 alunos que não falam, formando o mesmo par. No fim, não apresentam nada. O que pode-se fazer nesse caso? Quer dizer, o professor forma par de 2 alunos introvertidos. Então, os 2 não falam. Muito obrigada pela sua questão, Chico, e forte imaginação, né? Então, vamos debater, vamos apresentar uma proposta, né, de solução para esses casos. Até que os métodos participativos estão bem claros, particularmente neste método mesmo de círculo duplo. Mas vamos voltar a rever, tá bom, Chico? Então, vamos continuando com a próxima questão, é do Marizane Afonso. Mais uma vez, boa tarde. A aula foi boa. Obrigada, Marizane. Mas tenho uma pequena questão. Quais são as condições necessárias para o uso desses métodos? E existem desvantagens desses métodos? Então, Marizane quer saber quais são as condições da aplicação e também quer saber se existem desvantagens na aplicação dos métodos participativos e cooperativos. Então, meus caros, está aqui, o debate está lançado, está no ar. Quem tiver alguma contribuição para estas questões que foram apresentadas aqui, pode escrever no espaço de comentários. Quem tiver uma ideia, uma resposta de alguma questão que foi apresentada aqui, pode escrever no espaço de comentários, tá bom?